Tô louca para saber o resultado da reunião do Rubio com o Mauro Vieira. Vamos saber quais são os desdobramentos disso. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue pelo YouTube com a Mari Sanches, diretamente de Washington, para falar sobre isso. Vamos lá, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou dessa reunião ontem com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Washington. Foi o terceiro encontro deles desde que o governo Trump anunciou o tarifaço e as sanções contra as autoridades brasileiras em julho. Bom, e aí há toda uma expectativa, né, de que eles anunciem em breve algum acordo. É isso? O que a gente pode falar do resultado dessa reunião que vocês não puderam entrar e também não conseguiram também ter tantos acessos assim, né, Mari? Não, a gente só pôde assistir ali aquele aperto de mão. Foi muito cordial, inclusive eles estavam conversando em espanhol, viu, Fabiola, nesse momento. Aliás, é a língua que eles optaram por utilizar sempre que estão apenas os dois, Vieira e Rubio. Eles conversam em espanhol. O Rubio, que é filho de cubanos, usa então a língua doméstica para conversar com o Mauro Vieira. E esse primeiro encontro dos dois durou por volta de 10 minutos, somente os dois, e depois ampliou-se aí para os assessores, tanto do Departamento de Estado quanto do Itamaraty, numa reunião que ali durou mais uns 40 minutos, portanto, foi quase uma hora de reunião, afinal, viu, Fabiola? Foi bastante tempo. O Brasil queria ouvir dos Estados Unidos quais eram as suas demandas e como os americanos tinham recebido um documento do Brasil que foi entregue no último dia 4 e que servia como uma espécie de mapa do caminho ali para a negociação. Uma proposta de um acordo provisório inicial que pelo menos suspendesse as tarifas por um período entre 60 e 90 dias, para que então as equipes entrassem em campo para uma negociação bilateral setor a setor, Fabiola. E depois da reunião, o ministro Mauro Vieira nos disse que a expectativa deles é que os americanos aceitem, sim, esse acordo provisório e que anunciem isso, pelo menos até o fim desse mês, talvez, enfim, entre amanhã e a semana que vem e até o fim do mês, enfim, aqueles prazos da diplomacia que são bastante incertos, né? E que, então, se chegasse à condição para uma negociação mais ampla. Nessa conversa, os americanos falaram, sim, de Big Techs, que é um grande assunto para eles, querem tratar dessa questão de regulação, querem entender a questão da liberdade de expressão no Brasil, mas até onde eu pude apurar com pessoas que estiveram na reunião, o assunto Bolsonaro não chegou na mesa, viu, Fabiola? Falaram, claro, de Venezuela, com muito cuidado, porque esse é um assunto divisivo para Brasil e Estados Unidos, mas se concentraram especialmente na questão comercial e naquilo que eles podem avançar. Ontem, os Estados Unidos anunciaram acordos comerciais com 4 países da América Latina. O Brasil não estava entre eles, obviamente. Estamos falando de Argentina, Equador, El Salvador e Guatemala, de onde eles compram parte do café e da banana, inclusive, que precisam e que queriam derrubar tarifas. A expectativa agora é que a gente veja essa pausa em algum momento e que, de fato, as coisas comecem a avançar, né, Fabiola? Porque até o momento seguem valendo as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. E aí, é interessante, Josias, porque pegando até o teu título hoje, né, você falando sobre o sonho da anistia que está tornando um pesadelo para Eduardo Bolsonaro. Esse é mais um pesadelo, né, para Eduardo Bolsonaro, se a gente for ver. Esse acordo, ele está demorando a sair, mas, pelo que a gente está vendo aí a Mari falar, é dentro do tempo da diplomacia, que é diferente do tempo de nós jornalistas, né? Acho que a gente é o mais ansioso, inclusive, até mais que o governo. Mas, de certa maneira, pelo que dá a entender, talvez isso saia. Estão se acertando. Estamos de volta para quem está voltando aqui para a TV. Esse acordo, essas reuniões entre Brasil e Estados Unidos também entra no pesadelo de Eduardo Bolsonaro, que foi o que motivou essas sanções, Josias? Entra sem nenhuma dúvida, é parte do pesadelo dele, né? E ele agora que está virando réu no Supremo, e foi para os Estados Unidos com o propósito de obter sanções contra o país, contra autoridades brasileiras, para tentar arrancar do Congresso a anistia e do Supremo Tribunal Federal o arquivamento, a absolvição, qualquer coisa que significasse a impunidade do seu pai e dos seus cúmplices mais graduados. Não conseguiu nada disso e agora
ele assiste, quero supor que com alguma dose de desalento, a aproximação do governo Trump com a gestão Lula. Nós temos até aqui, Fabíola, um grande pastel de vento. Não se produziu nada objetivamente, mas é de se presumir que haverá um acordo. Não porque o Lula tenha despertado a química do Trump, mas porque interessa hoje ao Trump fazer algum tipo de acordo com todos os países que fornecem aos Estados Unidos, que vendem para os Estados Unidos, produtos que são essenciais para os americanos, são valorizados pelo americano e que hoje estão muito mais caros nos Estados Unidos por conta do tarifaço do Trump. Então, o Trump está amargando derrotas eleitorais, está amargando um descenso, um declínio da sua popularidade. Então, interessa a ele firmar acordos. Ele próprio disse nesta semana que vai arrefecer a tarifa em relação ao café. É um dos principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, algum tipo de acordo, em algum momento, deve ser estabelecido. Isso, para o Eduardo Bolsonaro, é uma tragédia, porque ele se jactava, se vangloriava de ser o único interlocutor do Brasil junto à administração Trump. De repente, desobstruíram-se os canais de negociação entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto, entre o Departamento de Estado e o Itamaraty, entre a Secretaria de Comércio dos Estados Unidos e o Ministério da Indústria do Alckmin no Brasil. Então, os canais estão desobstruídos. Falta o acerto. Cedo ou tarde, ele há de vir, porque, como disse, interessa hoje ao Trump firmar algum tipo de acordo que ofereça um refresco para o americano, que está pagando mais caro por produtos, alguns deles vêm do Brasil. Para o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Fabíola, isso é uma grande tragédia. Suponho até que, em algum momento, o Departamento de Estado vai decepcionar o Eduardo Bolsonaro. Em algum momento, a família Bolsonaro, isso já está nítido, já não interessa tanto ao Trump, tanto que ele não fala senão quando provocado. Na Malásia ele foi provocado a falar do Bolsonaro, e aí falou, olha, tinha simpatia por ele, me parece uma pessoa boa, e fica por aí. Né? Não vieram mais sanções, o Eduardo Bolsonaro assinou com sanções aos presidentes da Câmara e do Senado, porque não aprovaram a anistia, assinou com sanções a outras autoridades brasileiras, ministros do Lula, mas ficou por hora no Jorge Messias, no ministro da Saúde, o Padilha, o Alexandre Padilha, e não vieram as novas sanções prometidas por ele. Se ele for ficar por lá, Fabíola, acho que ele tem que se cuidar, porque para não entrar no rol dos deportados do Trump. Né? E é preciso ver o que ele vai fazer. Em algum momento, os 2 milhões que papai mandou vão acabar, né? E a menos que ele queira voltar a fritar hambúrgueres lá, como já fez em outros tempos, o pai dele até disse que ele era muito bom nesse ofício. Quando pensou em transformá-lo em embaixador dos Estados Unidos, disse que ele já fritou hambúrguer lá, ele sabe falar inglês bem, ele conhece a sociedade americana. Então, a menos que ele queira fritar hambúrgueres, é preciso que ele procure lá um ofício qualquer, né? Queria trazer outro assunto também com a Mari Sanches, ela que segue em Washington, sempre acompanhando o governo Trump. Ontem teve um anúncio, o governo Trump anunciou uma operação para combater o narcotráfico. É a Operação Lança do Sul. E foi um anúncio feito aí com o objetivo de combater narcoterroristas, né? Que ele fala que são terroristas no hemisfério ocidental. Queria que você contasse isso pra gente, que faz parte dessa guerra de Trump contra as drogas, né? E contra o tráfico de drogas. Pois é, Fabíola, o governo Trump tem aumentado a sua presença militar no Caribe, nos mares, ali nas regiões próximas à América do Sul. Não é de hoje. A gente viu, inclusive, agora a chegada, né, do maior porta-aviões americano à região, que é o Gerald Ford. E, inclusive, isso gerou bastante tensão entre aliados dos Estados Unidos, inclusive o Reino Unido, a França. Enfim, o Reino Unido, inclusive, suspendeu o compartilhamento de informações de inteligência relacionadas à região
por ver já são mais de 20 embarcações bombardeadas ali pelos Estados Unidos na área que os americanos dizem, o governo Trump diz que se tratavam de embarcações de narcotraficantes, e a União Europeia, o Reino Unido, foram bastante vocais nessa reunião que aconteceu no Canadá, no G7, no começo da semana, sobre a possível ilegalidade dessas ações do governo Trump em relação à região. Inclusive, houve resposta do Marco Rubio, dizendo que não é a Europa quem define o que é a lei internacional, enfim. E agora a gente vê o anúncio aí do Pete Hegseth, que é o secretário da guerra do Trump, o chefe do Pentágono, que anunciou uma operação para a área de uma maneira bastante lacônica, né? Ele não diz onde vai ser a operação, como vai ser, qual o objetivo específico dessa operação, quem são os alvos muito claros. Fala-se apenas em narcoterrorismo na região, enfim, dessa maneira bem ampla. A gestão Trump tem designado grupos de traficantes da região como narcoterroristas, com apoio de alguns governos, né? E tem, inclusive, a intenção de fazer a mesma coisa com grupos brasileiros, né, do crime organizado, como o PCC e o CV. Isso está em discussão aqui em Washington, não há ainda uma definição sobre isso, mas esse anúncio aumenta a tensão da possibilidade aí de uma operação, inclusive de forças, enfim, de ataques terrestres na Venezuela, embora o Hegseth não tenha em nenhum momento citado nenhum país onde eles pretendam atuar. Agora, é mais um passo, digamos assim, nessa escalada de tensão na região. A gente ainda vai ter que esperar para ver como isso vai se traduzir, afinal de contas, o que será a Operação Lança do Sul. E o Trump lança essa operação no momento em que também está sob ataque doméstico por conta das questões dos e-mails do seu ex-amigo, o bilionário Jeffrey Epstein, que vinha sendo, enfim, alvo aí de denúncias de pedofilia, de tráfico sexual de mulheres, e que se suicidou na cadeia em 2019, e as ligações entre ele e Trump sempre foram alvos de questionamentos desde que o Trump se tornou presidente. E agora começam a surgir evidências de uma relação bem próxima, inclusive do Epstein, dizendo que o Trump conhecia os abusos que ele cometia e etc. Portanto, no momento em que Trump está sob ataque doméstico, ele reforça isso, a bateria externa, talvez até numa tentativa de mudar o foco da discussão, a ver no que isso vai se traduzir na prática, Fabiola.